Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, do verso 32 até o verso 34. Hebreus 11, do verso 32 até o verso de número 34. Nós estaremos dando continuidade à nossa série que nós iniciamos na semana passada, sobre escolhas e alianças, os nossos compromissos, as nossas decisões e a vontade de Deus. Semana passada nós falamos um pouco sobre essas alianças perigosas. A gente analisou o texto de Josué, capítulo de número 9, um momento onde o povo de Gibeão faz uma aliança com Israel, e o quanto essa aliança foi de fato desastrosa para o povo de Israel em si, e quanto eles colheram frutos não tão bons assim, devido a esta aliança. E nós percebemos que precisamos sim ter os nossos compromissos, precisamos sim estabelecer as nossas alianças, nisso as várias e diversas alianças que nós fazemos nas nossas vidas, como casamento, noivado, ou simples contrato, ou uma sociedade, e que precisamos fazer isso no Senhor e debaixo da orientação do nosso Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas escolhas, e o texto que vai introduzir aqui o nosso assunto é o texto de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso 32 até o verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Somente até aí a leitura do nosso texto. Feche seus olhos mais uma vez, vamos estar orando ao Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, e muito obrigado por esse momento de adoração em que nós cantamos, Deus, sobre o Senhor, sobre os seus feitos, sobre, Deus, ó Pai, o teu eterno poder. Cantamos, Deus, ó Pai, sobre a tua soberania, sobre a tua grandeza, e de fato o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Pai. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, Deus, enquanto nós também meditamos, Deus, na tua palavra. Que nesse momento, Deus, em que nós nos voltamos para ela, nesse momento em que nós, ó Pai, nos curvamos diante da tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor ministra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, que o Senhor, ó Pai, através da tua misericórdia, possa me usar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja Deus. Queridos, nós lemos uma porção das Escrituras nesse momento que se refere aos heróis da fé. O capítulo de número 11 de Hebreus é um capítulo muito famoso por causa desse rol dos grandes heróis, daqueles que compõem toda a história da redenção lá no Antigo Testamento, e como Deus usou de maneira poderosa cada um desses irmãos, cada uma dessas mulheres, dessas irmãs também, que foram grandemente usadas pelo Senhor dentro da história da redenção, e que de alguma forma, através daquilo que Deus fez por meio deles, apontavam para o grande Redentor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo.
cada um deles. E a fé centralizada de cada um é a fé em Jesus Cristo. É o que o escritor de Hebreus, ele defende aqui no capítulo de número 11. Na verdade, ele defende em todo o livro, em toda a carta de Hebreus, a centralidade da fé em Jesus Cristo. Jesus é o centro da nossa fé. Os patriarcas, desde o início da narrativa bíblica, eles foram salvos por causa da fé em Cristo Jesus e tão somente por causa da fé em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para as histórias de cada um desses homens, nós nos deparamos também com histórias de certa forma tristes. E a história que nós olhamos, vamos olhar hoje, é a história de um grande herói da fé, mas que demorou muito para entrar no tranco. Essa história ela está narrada no livro de Juízes. A partir do capítulo de número 13, nós iremos ver a história deste grande herói da fé. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo de número 13, a partir do capítulo de número 13. Quando nós olhamos para o nosso mundo e as nossas crianças, ou talvez você na sua infância, nós sempre fomos fascinados por grandes histórias. Nós sempre fomos. As histórias de grandes heróis, de grandes conquistas, elas chamam a nossa atenção. A história de homens poderosos, sejam da ficção ou sejam histórias reais, elas sempre chamam a nossa atenção. Até nós cristãos temos, como nós percebemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, nós temos os nossos heróis. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós também temos homens que podemos chamar que foram grandes valentes de Deus, pessoas que, assim como os patriarcas, os heróis da fé que passaram por fio da espada, também passaram por fio da espada. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre o momento da reforma, talvez um pouco diferente, porque a gente viu a história do mundo ao redor da reforma, e quantos homens usados pelo Senhor foram importantes, foram grandes heróis da fé também no seu tempo, que sofreram, foram perseguidos, muitos mortos em arenas, mastigados por leões, queimados em fogueiras, mas que tinham a fé centralizada em Jesus Cristo. Então o cristianismo, ele também tem os seus heróis. E de todos esses grandes heróis que nós temos na nossa fé, talvez aquele que chama mais atenção, principalmente da garotada, é Sansão. E principalmente dos meninos. Quem aqui, ao brincar de personagens bíblicos, não queria ser Sansão? Ou quando ia fazer um teatrinho na igreja, na escola bíblica dominical, não queria interpretar Sansão? Quem aqui nunca quis ter um cabelo comprido, como o cabelo de Sansão? Minha força vem do meu cabelo. São histórias, a história de Sansão é uma história que nos fascina. As manchetes das histórias de Sansão, elas não deixam a desejar por nenhuma dessas histórias que foram criadas aí nos quadrinhos, nos filmes e nos desenhos. Mas algo que acrescenta e dá um teor muito mais precioso à história de Sansão é que a Bíblia nos aponta, e nós cremos nisso, de que foi uma história verídica. São fatos que aconteceram. Veja, por exemplo, alguns dos grandes feitos que Sansão fez. Imagina se o noticiário da nossa época gritando matérias como essa. Por exemplo, como está escrito lá no capítulo 14 de Juízes, verso 5 e verso 6. Diz o texto: Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímna. Quando chegaram às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Diz o texto que ele rasgou um leão como se rasga um cabrito. Eu nunca vi ninguém nem rasgar um cabrito. Eu fico imaginando alguém rasgando um leão como rasgasse um cabrito. Um grande feito de Sansão.
Juízes 14, lá no verso 19, veja o que diz. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Pensa, um homem só derrotou 30 homens, grandes feitos de Sansão. Capítulo 15 agora, verso 14, verso 16, diz o texto: quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Um homem só enfrentou outros 1000 com uma queixada de um jumento e os derrotou. E a história de Sansão, as manchetes de Sansão continuam. Veja lá no capítulo 16, verso 2 e verso 3. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas no portão da cidade. Ficaram lá em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os seus ombros e levou ao alto do monte que está em frente a Hebrom. Ainda no capítulo 16, verso 28, diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita uma e com a esquerda a outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que o Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. As histórias de Sansão são incríveis. A força desse homem, os feitos desse homem são incríveis. Não é à toa que faz brilhar os nossos olhos. Ficamos imaginando como seria ver isso num cinema, com toda a nossa tecnologia. Seria algo maravilhoso de se ver. É impressionante. No entanto, apesar de tudo isso, a história de Sansão é uma história também triste. A história de Sansão é a história de um herói que Deus usou apesar dos seus fracassos. Deus cumpriu o seu propósito para Israel através da vida de Sansão. Mas observar a vida desse homem é assistir à triste história de um herói. Um homem que talvez tinha toda a atenção sobre ele, uma grande promessa, mas que com suas escolhas teve uma vida desastrosa. Mas veja como foi o início da história desse homem. Volte lá para o capítulo 13 agora. Veja como o começo de Sansão era um começo promissor. Sansão era uma promessa para Israel. Israel atravessava momentos difíceis, de muita opressão. O capítulo 13, verso 1, ele já nos situa dentro desse momento. Era um momento de opressão. Os filisteus oprimiam aquele povo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos seus olhos, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Repetiu-se a história do livro de Juízes. O povo de Deus obedecia ao Senhor, então Deus conduzia e abençoava aquele povo. O povo de Deus fazia o que era mal diante do Senhor, e Deus precisava corrigir e disciplinar aquele povo. E Sansão nasce nesse momento de dificuldades, de disciplina, de Deus precisando tratar aquele povo, Deus precisando de alguma forma corrigir aquele povo. Os filisteus eram homens metalúrgicos, suas armas eram de ferro, e eram muito mais poderosas do que as armas dos israelitas, que eram armas de bronze. Eles eram terríveis, era um exército terrível.
O valente e poderoso Sansão, portanto, nasceu com uma grande promessa, a ser quem começaria a libertar Israel das mãos desses bárbaros. Veja o que diz o verso 2 ao verso 5 do capítulo 13. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril, nunca teve filhos, mas você ficará grávida, dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Uma criança que nasceu com uma grande promessa. Uma criança que nasceu debaixo de uma grande promessa. O começo da história de Sansão é um início promissor. Os pais aguardavam aquele filho. E Sansão foi criado dentro de um lar, queridos, que temia ao Senhor. Se você ler o capítulo 13, verso 15 até o verso de número 23, você vai perceber isso. Os pais de Sansão, eles temiam ao Senhor. Manoá e sua esposa temiam a Deus, eram um homem e uma mulher de oração que buscava o Senhor. O verso 8 do capítulo 13 nos diz que Manoá orava a Deus. O verso 22 até o verso 23 do capítulo 13 nos diz que a mãe de Sansão era uma mulher de imensa maturidade espiritual. Sansão nasceu nesse lar. Como dizemos hoje, Sansão nasceu em lar evangélico, em berço evangélico. Nasceu em casa de crente, e muito crente. Um homem de oração, uma mulher de grande maturidade espiritual. E Sansão nasce, então, dentro desse lar, com essa grande promessa. A história de Sansão continua. Sansão foi educado pelos seus pais com muita dedicação. Eles ensinaram Sansão a discernir corretamente a vontade de Deus, e os próprios pais queriam discernir a vontade de Deus. Se você ler o capítulo 13, você vai ver que após a esposa de Manoá contar a ele que um anjo do Senhor o visitou, Manoá ora a Deus, querendo instruções. Deus, o que nós vamos fazer com essa criança então? Precisamos educar essa criança, precisamos ensinar essa criança, precisamos conduzir a vida dessa criança da forma como o Senhor quer. E eles consultam a Deus. Consulta o Senhor: Deus, nos dê sabedoria para a gente entender. Foi o Senhor mesmo que nos visitou. Manoá chega a dizer lá no capítulo 13 que o próprio Deus os visitou, e dizendo que eles teriam um filho que iria começar a libertar Israel das garras dos filisteus. Eram pais dedicados e que queriam instrução para conduzir aquela criança conforme a vontade de Deus. Todos, até o pai e a mãe, se abstiveram de inúmeras coisas em prol daquele menino. A mãe não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, por causa da vida daquela criança que estava no ventre dela. Então eles não só estavam preocupados em como conduzir aquela criança, mas o texto diz que eles se dedicaram totalmente, se abstiveram de várias coisas por causa daquela criança. Sansão seria um nazireu consagrado ao Senhor. O que significa que, como diz o texto, desde o ventre se absteria do vinho, para manter a sobriedade necessária para compreender e guardar a lei de Deus. Não tocaria em cadáver para testificar que ele vivia uma vida pura, sem contaminações. Não cortaria o cabelo para demonstrar visivelmente sua dedicação ao Senhor e publicamente confessar que o seu vigor vinha de Deus. Esse era o voto de Nazireu. Era um serviço prestado à casa de Deus. Era um privilégio. Apenas dos homens da tribo de Levi, e o sacerdócio, privilégio apenas da casa de Arão ao Senhor. Perceba isso. Somente aqueles da tribo de Levi poderiam ser nazireus.
E somente aqueles da casa de Arão poderiam ser sacerdotes. Era algo exclusivo daquelas tribos. O Senhor decidiu, então, dar uma oportunidade de consagração de vida depois a todos aqueles que quisessem. Está lá em Números capítulo 6, verso 1 a 8. Isso se abre. Quem quisesse entregar-se ao voto, à dedicação a Deus, poderia fazer isso através de ser um nazireu. Os pais educaram o filho. Os pais conduziram a vida de Sansão. E o filho cresceu. E Sansão chegou à sua juventude. Nasceu como uma grande promessa, diante de inúmeras oportunidades, num lar temente a Deus, de pais dedicados a ensiná-lo e a conduzi-lo da melhor forma possível, no temor ao Senhor, e ele começa a vida com uma dedicação inigualável ao Senhor. Mas chega o momento dele sair do ninho, chega o momento dele trilhar um caminho próprio, e a gente percebe que Sansão escolhe um caminho de perversão. E é quando começa, então, o declínio na vida desse homem. Aqui já temos uma grande lição para nós, principalmente nós que somos pais, ou você que vai ser pai. Devemos dedicar toda a nossa vida de forma irrestrita ao Senhor e servir de modelo aos nossos filhos, discipular os nossos filhos. Temos que investir na vida dos nossos filhos da melhor forma que a gente pode fazer, seja na educação deles, seja na vida espiritual deles, da melhor forma. Mas se ainda assim eles escolherem um caminho de morte, isso não se dará pelo fato de que nós nos omitimos diante da nossa responsabilidade como pais. Que não seja por isso. Que não seja por isso. Então Sansão escolhe um caminho de perversão. Vamos ver como foi o caminho desse homem, um resumo aqui de toda essa história. Sansão não mediu esforços para saciar a cobiça do seu coração. Está lá em Juízes, capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. Está também em Juízes, capítulo 16, verso 1, e também até o verso de número 4. A gente vai perceber que fora da casa de seus pais, diz o texto lá, capítulo 14, verso 1, que ele viu uma mulher e desconsiderou os desejos do seu pai, conforme está escrito no verso 2 e no verso 3 do capítulo 14. Quebrou o mandamento do Senhor, que não podia possuir mulheres da terra de Canaã. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 7, do verso 1 a 4. Havia essa regra para o povo de Israel, e Sansão, então, quebra esta regra. Ele passou a sua vida saciando os seus impulsos carnais, as suas vontades pecaminosas. Capítulo 14, verso 1 a 4, diz o texto: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher de Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. O texto continua dizendo, capítulo 16, lá no capítulo 16, verso 1 a 4, Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta, teve relações com ela, foi dito aos gazitas. Sansão chegou aqui, eles cercaram o local, ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no portão da cidade, e nós já lemos o restante desse texto. Sansão não media esforços para saciar a sua vontade. Sansão era aquele tipo de homem que vivia atrás das mulheres. Sansão também relativizou todos os conteúdos que ele havia aprendido das Escrituras. E o pecado, ele nos conduz a isso, queridos, a relativizar aquilo que a gente aprende sobre a Bíblia e sobre a palavra do Senhor. Relativizamos tudo. Perceba como Sansão manuseou a lei de Deus conforme o que lhe parecia melhor. Ele quebrou o voto de Nazireu,
Diz o texto que ele não saía das vinhas. Isso está lá no capítulo 14, verso 5. Ele contaminou-se com o cadáver do leão. Está lá no capítulo 14, verso 8 e 9. Note que ele decidiu não contar para os seus pais onde vinha o mel. Na cabeça dele estava tudo ok. Estava tudo ok. Para ele, os pais nunca iriam entender que ele simplesmente pegou aquele favo de mel. Ele decidiu não contar a origem daquele produto. O único voto que a gente percebe que Sansão não quebra, é o único, pelo menos até o final dessa história, é o cortar o seu cabelo. Todos os outros ele quebrou, ele relativizou, ele moldou conforme a sua vontade. Eu não posso beber o vinho, mas nada tem a ver eu passar perto das vinhas. Eu não posso tocar no cadáver, mas esse favo de mel está tão apetitoso. Relativizava o pecado, relativizava a lei de Deus, quebrou todos os seus votos, todos os votos, mas ele não quebrou o voto de cortar os seus cabelos. Você já se perguntou por que Sansão não quebrou esse voto? Sansão não quebrou o único voto visível que ele tinha. Todos os outros que ele podia esconder, ele quebrou. Mas ele não quebrou o único que transparecia a sua dedicação a Deus. O único que mostrava para todo mundo que ele ainda era um homem dedicado. Ele manteve seus longos, belos e sedosos cabelos. Sansão os manteve até o final. Nós somos assim também, queridos. Relativizamos a palavra do Senhor. Relativizamos aquilo que nós podemos esconder. Mas permanecemos com a nossa roupa de crente. Permanecemos levantando as nossas mãos e cantando como se nada tivesse acontecido. Continuamos com o nosso olhar legalista. Continuamos com o nosso olhar altivo. A gente continua. Aquilo que mostra, a gente permanece. Está tudo bem. Sansão era assim. Relativizou o restante todo, mas os cabelos estavam intactos. As pessoas ainda olhavam, lá vai um nazireu, perfeito, íntegro. Mas os outros ele simplesmente continuou a esconder. Sansão se entregou ao descompromisso, à irreverência. Sansão se entregou ao descontrole. Sansão ele se descontrolava diante dos filisteus. Ele promoveu festas para os filisteus. Ele fez charada quando contrariado. Diz o texto que ele agiu como um animal, totalmente descontrolado. Totalmente descontrolado. Um homem que não tinha controle. Além disso, Sansão se deixou dominar pela ira, pela vingança. Sansão era um homem totalmente temperamental, totalmente. Que se extravasava, que se irava com muita facilidade. Diz o texto que uma hora ele se emburra e ele resolve voltar para a casa dos seus pais. Ele abandonou a noiva no altar. Depois ele age por vingança, totalmente descontrolado. O domínio próprio não estava em Sansão. Sansão era inconsequente. Sansão ele era dominado pela ira, dominado pelo desejo de vingança. Sempre colocava todos, a família, Israel, os que amava, em situações de risco. Perceba isso. Está lá em Juízes, capítulo 15, verso 9 até o verso 13. Por vezes ele colocava aqueles que estavam ao seu redor em risco. Por causa dele, das suas escolhas, dos seus prazeres. Sansão era tão carnal, que não se dava conta do poder de Deus sobre a vida dele. Ele nem percebeu quando Deus o entregou a si mesmo. Veja como é triste. Capítulo 16, verso 20. Então ele gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair, como nas outras vezes, e me livrarei,
mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Como pode isso? Como pode isso? Totalmente descontrolado. Mais uma vez, que diferença entre Sansão. Que diferença. A gente percebe aqui um abismo entre Sansão e Davi. Foram dois homens inconsequentes. Dois homens que fizeram várias vezes coisas terríveis. Mas Davi sempre se voltava com o coração quebrantado, sabendo que tinha desobedecido o Senhor, sabendo que havia desagradado a Deus, buscava a reconciliação, escrevia sobre isso, cantava sobre isso. Sansão nem percebeu que Deus já não estava mais com ele, nem percebeu. A tristeza aqui em Sansão é que ele nem percebe que a sua força se foi. Lamentavelmente, esse momento na história de Sansão é como muitos que às vezes estão perecendo espiritualmente, mas acham que ainda estão vivos, fortes, vigorosos, mas estão perecendo na sua vida espiritual. E a história de Sansão continua, e uma cicatriz profunda marca a vida desse jovem. Tendo visto o futuro promissor, o caminho pervertido de Sansão, a gente percebe que agora grandes cicatrizes vão ser marcadas na sua vida, na vida dos seus familiares. A gente percebe isso. Os inimigos começam a fazer escárnio do seu povo, de Sansão, do Deus de Sansão. Escárnio que continua até os dias do rei Saul. Ao passo que Davi chega e diz: quem é esse que está aí escarnecendo do nosso Deus? E a gente percebe que Sansão agora se entrega de mãos beijadas aos seus inimigos. Ele se entrega, simplesmente. Mas quando nós chegamos, queridos, ao final da história desse homem, a gente percebe que uma nova chance é dada a ele. Capítulo 16, verso 21 e 22. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E enquanto crescia esse cabelo de Sansão, crescia uma nova oportunidade também para Sansão. Queridos, e aqui na história de Sansão nós percebemos mais uma vez o quanto nosso Deus é gracioso e misericordioso. O quanto nosso Deus ele é bondoso para conosco. A gente percebe que Deus sempre ouve o clamor de um coração quebrantado. Um coração contrito, a palavra de Deus nos diz, não desprezará o Senhor. Juízes 16, verso 27 em diante, veja o que diz o texto. Ora, a casa estava cheia de homens, mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez. Só esta vez. Naquele momento de dor, de desespero, de angústia, Sansão clama a Deus, ele grita ao Senhor: Deus, tem misericórdia e me dê força só mais uma vez, só mais uma vez. A história de Sansão, queridos, ela nos mostra algo muito importante, muito importante.
Deus, ele é gracioso, pois além de salvar o pecador, ele usa até os fracassos dele para cumprir os seus planos. A história de Sansão mostra isso para nós, que ele usa até mesmo os nossos fracassos para cumprir os seus planos soberanos. Ele é gracioso. Mas a história de Sansão também nos mostra, queridos, que o pecado Deus sempre perdoa quando ele é buscado com um coração sincero, como nós acabamos de perceber. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos curvamos diante de Deus, mas as cicatrizes, porém, elas ficam na pele. As consequências, porém, nós as enfrentaremos. Sansão foi redimido no final da sua história. Sansão está lá em Hebreus 11 por causa da oração com fé e de um coração quebrantado que ele faz no final de sua vida. No final da sua vida. Mas cicatrizes terríveis ficaram na vida daquele homem. Quando a gente olha para a vida de Sansão, nós percebemos várias coisas que esse jovem perdeu. Ele experimentou a ilusão e deu ouvidos à ilusão. Ele experimentou a fraqueza. Ele experimentou a ausência de Deus. Ele experimentou a perda da sua visão. E aqui não é só de ter os olhos furados. Ele não via as consequências dos seus atos. Ele não media as consequências do seu coração. Sansão, ele perdeu a sua dignidade. Ali naquele momento, o que ele preservava foi raspado, sem misericórdia. E o texto diz que enquanto ele estava ali amarrado, os filisteus se divertiam ao ver Sansão. Ele perdeu toda a sua dignidade. Sansão, ele perdeu a sua liberdade. Sansão, ele perdeu a sua direção. Sansão, ele perdeu a sua adoração a Deus. Ele perdeu todo o respeito que ele tinha. E por fim, Sansão perdeu a sua vida. Eu gostaria de terminar, queridos, com algumas aplicações para nós. A primeira delas, eu não sei qual é a sua trajetória cristã, meu querido, não sei. Mas não desperdice o privilégio de você ter nascido num lar cristão. Não desperdice isso. Sansão jogou fora esse privilégio. Se você tem pais que amam a Deus, que adoram o Senhor, não desperdice esse privilégio de nascer num lar assim, de crescer em uma família assim. Não desperdice isso. Principalmente para os jovens que estão aqui essa noite. Não desperdice o privilégio de crescer num lar que ama Jesus Cristo. De você ter um pai, uma mãe que acorda você domingo de manhã para ir para a igreja. Não desperdice esse privilégio. Segunda coisa, não despreze a educação que você recebeu dos seus pais. Não despreze isso. Principalmente a educação cristã que você recebeu. Não despreze de forma alguma. Dê ouvidos. Dê ouvidos. Não jogue fora a oportunidade abençoada de viver uma vida consagrada ao Senhor. Não jogue fora isso. Não jogue fora essa oportunidade. Você que cresceu nesse lar, ou você que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, agora é a hora de vivermos uma vida dedicada a Deus. Então não jogue fora esta oportunidade. Outra coisa, fique atento às suas fraquezas. Você sabe quais são elas. Lute contra elas. Você sabe os pecados que você enfrenta. Lute contra eles. Você sabe quais são as suas tentações. Lute contra elas. Não ceda. Não ceda. O inimigo sabia mais das fraquezas de Sansão do que ele mesmo conseguia perceber. Muito mais. Outra coisa, se você fracassou
Se você tem vivido uma vida de pecado, clame pelo Deus que Sansão clamou ao final da sua vida. Meu querido, você tem a sua vida para clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, buscar a esse Deus com todo o seu coração. Você tem essa vida para isso. Então clame ao Senhor. Peça a Ele que te dê forças para que você abandone os seus pecados, para que você tenha força para lutar contra os seus pecados. Clame a Ele por perdão, clame a Ele por restauração. Pare de relativizar aquilo que você tem aprendido das Escrituras. Não ache que fazer mais isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Não relativize. A Escritura é clara, ela mostra-nos o caminho. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Única regra. Regra é para ser obedecida e não relativizada. Então não venha relativizar. Pecado traz consequência. Sempre traz. E a consequência ela não é relativizada, não. Ela vem com força. Com força. Muda a vida. Impacta a sua vida. Transforma a sua vida. E talvez no momento que você não queria. Não relativize o pecado. Não ceda às suas fraquezas. Não sacie a sua cobiça. Não molde a Bíblia para se encaixar nas suas vontades. Não faça isso. Não faça isso. Sansão foi lembrado como um homem de fé, porque ele clamou por socorro a Deus. Deus, me ajuda nesse meu último respirar. Eu preciso do Senhor. Pela fé ele aprendeu a tirar força da fraqueza, conforme nos diz aqui Hebreus 11, 32 a 34. Foi preciso Deus cegá-lo para ele descobrir que andava cego há muito tempo. Foi preciso Deus torná-lo escravo para ele ver que a vida só vale a pena ser vivida quando vivida para servir a Deus. Deus precisou fazer Sansão ser escravo para ele entender isso. Foi preciso Deus abandoná-lo para ele descobrir que o Senhor está sempre perto daqueles que invocam com arrependimento e com fé. Foi preciso morrer para ele aprender que só há uma vida que vale a pena ser vivida, e essa vida é em dedicação a Deus. Assim foi a trajetória desse homem. E eu gostaria de encerrar, queridos, percebendo com você como nós conhecemos o Evangelho através da vida de Sansão. Em Sansão nós percebemos Sansão, o Evangelho e as nossas escolhas. Quando nós lemos toda a trajetória desse homem, do capítulo 13 em diante, nós percebemos um início de uma história que tinha tudo para ser promissora, para ser linda, poderosa, maravilhosa. Um menino nascido de uma mulher estéria, por meio de uma intervenção divina, que seria nazireu, consagrado desde o ventre. A Bíblia relatou, nós vimos isso, que esse menino cresceu, o Senhor o abençoou, o Espírito de Deus agiu nele. Ele era um juiz do Senhor, e iria começar a libertação do povo. Mas a gente continuou e percebemos que a história desse menino, que tinha tudo para dar certo, foi uma história de erros, de vacilos. Ele se apaixona por mulheres que não deveria se apaixonar. Ele fez coisas e atos que não deveria fazer. Muitos anos depois, um menino nasceu. Como Sansão, ele foi anunciado também por um anjo. Assim como Sansão foi anunciado. Assim como Sansão, esse menino, ele foi concebido também de forma sobrenatural. Sansão foi concebido de forma sobrenatural. E muitos anos depois, um menino também nasce, concebido de forma sobrenatural.
Esse menino também tinha uma promessa de que veio trazer definitivamente a libertação para o seu povo, de uma vez por todas. Porém, ao contrário de Sansão, a Bíblia diz que esse menino foi obediente em toda a sua vida, até a morte, e morte de cruz. Por isso a Bíblia diz que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é a base da fé de todos os heróis descritos em Hebreus capítulo 11. É por causa dele, ele é o centro da vida de todos aqueles homens. E a Bíblia continua dizendo que diante dele, todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um menino prometido que viria libertar definitivamente, mas que obedeceu até a morte, e morte de cruz. Cristo veio e ele trouxe de fato a libertação. E agora eu e você em Jesus temos agora uma vida para escolhermos diante de toda as situações que se aparecem diante de nós. Escolhermos em seguir, obedecer e observar Cristo. E olhar para Ele e viver como Ele viveu todos os dias das nossas vidas. Dois meninos, com grandes promessas. A promessa de libertação. Mas somente um deles, nos conduz a uma vida de verdadeira obediência, de salvação, de perdão e de restauração. Só um deles. E é Jesus Cristo. Então, em Cristo, meus queridos, eu e você temos a grande chance de vivermos uma vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele pagou o preço que Sansão nunca poderia ter pago. Os restos mortais de Sansão ainda estão lá, soterrados no templo de Dagom. Ainda estão lá. Já se decomporam há muito tempo. Mas não há restos mortais de Cristo Jesus. Não há. A sepultura não segurou Jesus, queridos. E por isso, em Cristo, nós temos perdão. O preço foi pago por Ele. Então, se você tem vivido uma vida como a vida de Sansão, o que esse texto, o que essa história nos diz hoje, é para que nós venhamos viver agora a nossa vida em Jesus, para Jesus e por Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Viva a sua vida por Ele, para Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Ministério de Louvor, vem aqui à frente.